Bom dia de paz, de alegria, de harmonia e de sucesso. Mais um dia começa, mais um ciclo começa. E é a oportunidade que nós temos de fazer diferente. Cada dia que nasce, Deus está dizendo para nós: eu acredito em você. Cada dia que você acorda, começa um novo ciclo. E você pode respirar profundamente e dizer: hoje é um dia que Deus está me dando mais um dia, porque Ele acredita em mim, porque Ele confia em mim. E eu sei que eu posso fazer dar certo. Eu sei que eu posso transformar esse dia em um dia muito especial, em um dia de alta frequência, um dia em que você vai romper todos os teus limites e ser a melhor pessoa que Deus sabe que você é. E Deus confia em você. Jamais desista dos seus sonhos. E hoje nós queremos falar sobre algo tão maravilhoso e que tantas pessoas elas se sentem perdidas, se sentem sem saber o que fazer. Que tem uma história de vida muito inspiradora, muito motivacional, e que só de saber a história dele, estar com ele, nos toca profundamente. Então eu sou muito grato pela oportunidade, esse presente de Deus na minha vida, de estar conhecendo o Luciano, que tem trazido para a nossa vida uma frequência de muita abundância, de muita presença de Deus, que Deus é abundância, Deus é expansão continuamente. Eu vim para trazer vida e vida com abundância. Bom dia, Luciano. Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, contribuindo nesta manhã. E vamos lá, vamos levar a luz aí para o mundo, transformação. Luciano, então Sim. Vamos começar já, porque eu quero aproveitar bastante o seu tempo. Sim. Vamos começar com a coisa mais inspiradora, né, que é a sua vida, né? Como que foi que você chegou aonde você chegou agora? Eu acredito que não foi fácil, né? Houve várias fases, houve vários percursos e houve um despertar, né? Mas por trás desse despertar houve também dificuldades, houve etapas a ser vencidas. Conta para nós um pouquinho da sua história, Luciano. Exatamente. Eu vim de uma família muito humilde, né? Vim lá mesmo da roça, com bastante dificuldade, tanto financeira quanto emocional também. E o que acontece? Eu casei, né? Eventualmente casei. Eu casei com 18 anos de idade. E o que fez eu realmente despertar e entender que eu merecia sempre o melhor foi quando a minha filha, já estava com uma filha de 4 anos de idade, e essa minha filha pediu um biscoito nessa época, eu não tinha uns 50 centavos para estar comprando esse biscoito para ela. E eu falei, eu não aceito isso para minha vida. Eu e minha família merecemos o melhor. Por mais que eu já tenha passado muita dificuldade na minha vida, inclusive eu fui calçar meu tênis com 11 anos de idade. Foi quando eu fui calçar meu primeiro tênis da minha vida. A minha infância foi uma infância onde as minhas roupas eram feitas à mão, com um pedaço de retalho, minha mãe costurava ali. Então, assim, eu tive uma pobreza muito difícil. Mas eu vim empreendendo desde os 7 anos de idade, sempre querendo mudar e ter o melhor, né, na minha família, sempre querendo transformação na minha família. Inclusive, quando eu falo até de transformação, o meu pai, antes de eu nascer, ele era uma pessoa alcoólatra. Então, ele era uma pessoa violenta dentro de casa. E a minha mãe, um certo dia, perguntou para ele por que ele fazia aquilo. Por que ele era tão violento? Qual o dia que ele ia parar com aquilo? E ele simplesmente respondeu para ela, falou assim, o dia que eu tiver um filho homem, eu nunca mais vou fazer isso. A minha primeira irmã, né, no caso a mais velha, ela é muda e surda, então ele não aceitava aquela situação. Para ele, aquilo ali era como se fosse um castigo de Deus, algo do tipo. Mas quando ele falou isso, verbalizou isso, que
se houvesse essa possibilidade de nascer um menino masculino, ele nunca mais ia colocar bebida na boca. E aí Deus foi e me enviou eu como o segundo dessa casa. E quando eu fiz isso, quando eu nasci, ele cumpriu esse combinado, né? Cumpriu essa palavra. E nesse que ele cumpriu, a família foi transformada. Por quê? Ele parou de beber, parou de fumar e se tornou até um pastor da igreja, inclusive. E aí a família foi toda transformada, a geração foi toda transformada. Mas, mesmo após isso aí, nós passamos uma situação financeira bem ruim, porque a gente morava no interior de Colatina, na vila de pescadores, aquilo tudo mais. Então, era muito difícil. Mas um certo dia, mudamos para uma cidade, em Vitória, e lá foi construção de uma nova vida. Mas eu cheguei lá com 11 anos de idade, foi onde eu vi hoje quem é minha esposa, né? Com 11 anos de idade, eu vi ela e falei assim, um dia eu vou namorar e um dia eu vou casar com ela. Hoje, como eu falo muito de lei da atração, essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu verbalizei, eu olhei ela e falei, eu vou namorar e vou casar com ela. Mesmo que eu recebi palavras negativas que jamais eu ia conseguir, porque o Luciano, pobrezinho, não tinha roupa, nem chinelo direito. Como que ia casar com a menina daquela que era de classe média do lugar? Jamais. E eu ouvi isso da minha própria mãe. Mas mantive firme naquilo. Mas aí, voltando lá, depois de casado com ela, quando a minha filha pediu esse biscoito, ali foi um divisor de água, porque aquela semana eu fiquei pensando, meu Deus, eu não mereço isso, minha família está sofrendo por causa de falta de atitude minha. Eu não tenho esses 50 centavos para comprar o biscoito da minha filha. E naquele momento eu decidi. Isso foi numa quinta-feira. Eu decidi, falei, a partir de hoje, nunca mais eu vou trabalhar dessa forma que era de pedreiro, né, que eu estava na época. E assim, mas eu era um pedreiro falido mesmo, não tinha nada. Você vê que eu não tinha 50 centavos. E aí eu decidi, naquele momento ali, que eu ia mudar de vida, que eu não aceitava mais para aquilo para mim. E eu trouxe aquela realidade para mim que eu precisava transformar. E acreditei. E foi aonde começou a transformação. Por quê? Teve uma atitude minha e também teve a ação. Muitas das vezes a gente quer alguma coisa para a vida, mas fica esperando. Mas aquilo teve ação. E aí eu deixei uma coisa de lado, que foi o medo. Aquilo eu deixar o medo para trás, o medo de lado, na verdade, sempre o medo vai nos acompanhar, é natural. Mas ali eu deixei o medo não me dominar. Não deixei ele me dominar, no caso. E segui em frente, naquele propósito. Aí eu comecei a investir em informática. Depois da informática, eu montei um provedor de internet na época. E esse provedor de internet mudou a minha vida financeiramente. Financeiramente ali eu escalei, já estava ganhando muito dinheiro. Não tinha essa preocupação com o que comprar, porque o dinheiro já não fazia mais falta. Mais uma coisa, é o seguinte, nessa transição da onde eu estava falido para se tornar ali um empresário milionário com muito dinheiro, eu esqueci de uma coisa muito importante, que era me autoconhecer, buscar a essência, quem era o Luciano de verdade. Eu só estava focado em fazer muito dinheiro, só estava focado em trazer dias melhores para minha família, não queria mais viver daquela situação. Mas realmente o que eu esqueci fui eu. Eu só vivia igual um robô, no automático. E hoje em dia, se você olhar, tem muitos empresários que assim, trabalham o dia todo, eles viraram até escravos da própria empresa. E esquecem deles, que esquecem de curtir a vida, esquecem de viver esse momento agora, esse momento maravilhoso. E eu não vivia mais, eu só pensava em futuro, 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 futuro. Às vezes trazia as coisas do passado e com aquilo ali eu cheguei a uma depressão. E ao chegar a uma depressão, procurei depois uma psicóloga. E aonde eu comecei a conhecer o mundo do coaching, essa psicóloga formada em coaching começou a trazer aquele tipo de vida para mim. Eu falei, nossa, que transformação maravilhosa. E aí eu voltei nela novamente e cada vez que eu voltava nela, mais eu ia ficando mais transformado. Eu falei, nossa, isso é bom demais. E eu, curioso, perguntei onde ela fez isso. Ela falou, não, eu sou psicóloga e sou formada pelo IBC. Eu falei, não, quero fazer isso também. E aí eu fiz, conheci, e aí realmente eu
descobrir qual é a minha missão de vida desde quando eu transformei a primeira pessoa, que foi meu pai. Desde quando Deus me colocou para transformar a primeira pessoa, que foi meu pai. E aquilo ardeu no meu coração. Falei, esse é o meu propósito de vida. É levar transformações das pessoas. E de lá para cá eu vim me formando em várias áreas do desenvolvimento humano. Hipnoterapeuta, terapeuta holístico, formei em Practitioner em PNL também. Agora estou me formando em outra coisa, agora que é o Master. Então, assim, eu vim me desenvolvendo porque realmente encontrei o propósito. E não era o meu propósito, não era ganhar dinheiro, não era fazer dinheiro. Meu propósito realmente é esse, é trabalhar com a transformação do ser humano. E, Porque cada... e esse é o reino de Deus que Jesus fala, né? Buscai o reino, que é o reino. O reino está dentro, não está fora. Exato, E você foi muito inspirado, né, pelo seu pai também, que teve contato religioso, e isso mexeu com você. Você nasceu para o milagre. E você percebeu que não só a abundância financeira era o caminho que ia te trazer a satisfação pessoal. exatamente. Isso aí. Hoje eu compreendo isso muito bem. Por mais que eu estava na igreja, nessa época eu falei com você que eu estava em depressão e tudo mais, isso acontece, muita gente tá, às vezes está dentro da igreja, mas ela realmente não descobriu o reino, como você disse, né? Que o reino dos céus está dentro de nós. Então ela não descobriu isso e fica procurando essa felicidade em coisas externas. E na verdade, essa felicidade, esse amor, esse carinho, tem que estar dentro da gente. Eu não sei se você já viu várias vezes eu falando, a melhor forma de você descobrir a sua essência é você ter a coragem de olhar nos seus olhos no espelho. Quantas pessoas não têm essa coragem? Incomoda você olhar no espelho, assim, se incomoda olhar dentro dos seus olhos. Mas ali você verdadeiramente vai se conhecer e ver verdadeiramente Deus. Que Deus está presente dentro da gente. Quando você perceber essa luz, esse ser que está dentro de você, e realmente precisa isso iluminar para o mundo, você começa a enxergar o mundo, começa a enxergar a vida totalmente diferente. E essa visão eu não tinha, porque a minha visão estava tão fechada em ganhar dinheiro, fazer dinheiro, que eu esqueci, como eu disse, de olhar Deus, de olhar dentro de mim, me autoconhecer, conhecer as minhas forças, né? Conhecer as minhas fraquezas, ver o que eu posso melhorar, o que eu posso não melhorar. Então, hoje eu sei isso claramente, como viver essa vida. E é isso que eu trago hoje para as pessoas. E como você disse, eu tive sim essa convivência, nasci no berço, né, posso dizer, no berço cristão, cresci no meio cristão, mas eu ainda não conhecia realmente o que era ser, o que era viver com Deus, o que era sentir a presença de Deus. Eu só estava vivendo. Eu acho que acredito que muitos assim. Luciano, por quê? Que muitas religiões cristãs, onde que Jesus fala que a gente tem que ter uma vida abundante, por que que tem uma mentalidade de escassez? E a gente vê pessoas buscando uma vida muito triste, infeliz, porque acredita que um dia vai morar no céu, um dia vai ter tudo, ruas de ouro, mas aqui a gente vai viver como desgraçado, pobre, cego, nu. Por que, Luciano, que tantas religiões implantam uma mentalidade de escassez nas pessoas? E como que a gente pode transformar isso? Como que a gente pode mudar isso? Então, meu amigo, é o seguinte, o que acontece é que muitos se pegam no futuro, né? Como eu disse, esquece de viver o agora. Aí eles têm aquela visão de que um dia eu vou morrer, ou Jesus vai voltar, vai vir me buscar, eu vou morar em um outro lugar. Então, se eu vou, eu estou perdendo tempo aqui em construir alguma riqueza. Mas a maioria dessas pessoas esquece que são filhos do rei. E filho do rei não pode mendigar. Então Deus não ia deixar o ouro e a prata nessa terra para ficar só de enfeite. Deus não ia deixar toda a riqueza que tem nesse mundo para ficar aqui só de enfeite. Ele deu isso para a gente com abundância. Mas, infelizmente, muitos, por ser presos nessa situação de que só vão ter riqueza, só vai ter herança lá no céu, o dia que ele se for, ele para de viver a vida realmente extraordinária aqui. E o pior de tudo, que ele não vive mais a realidade de uma vida de abundância e toda a sua geração sofre com isso. Porque a ação de cada um de nós aqui vai interferir na nossa geração. A Bíblia não diz o dia nem a hora que Jesus irá voltar, que essa terra será transformada. Mas enquanto isso, cabe a nós a fazer a nossa parte de viver o melhor e agora.
viver o melhor agora, curtir o melhor, comer do melhor, dormir o melhor. Eu sou pai. Eu não gostaria de ver um filho meu sofrendo ou mendigando. Jamais. Eu só tenho toda a herança, deixei para o meu filho. Por que ele não usa? Por que ele prefere comer migalhas ao invés de usufruir de toda a riqueza que eu deixei? E Deus é a mesma forma. Ele deixou toda a riqueza para a gente, para usufruir, para usar mesmo, para aproveitar a vida, curtir de montão. Aí você vê um filho preferindo mendigar porque é preguiçoso. A realidade é uma pessoa improdutiva. Quando eu falo pobreza, eu não falo pobreza só financeiramente, porque pobreza nada mais é do que improdutividade. E aí você vê muitos, principalmente, igual você falou na religião cristã, é que se acomoda ali, se acomoda, não quer saber mais de trabalhar, não quer saber mais de progredir, Deus da faz aquele, vida. faz aquele monte de filho e cada vez mais vai ficando mais pobre, mais improdutivo, a miséria chegando no seu lar e o pior de tudo, ele um dia ele morre e a sua geração todinha fica comprometida com isso. Então, a prosperidade, ela é crescimento. Então, nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para prosperar. Nós não estamos aqui para mendigar. É isso que eu venho falando. Deus, Jesus, ele quer que a gente prospera. Somos filhos do rei. Quando fala coroa, a coroa é exatamente para estar na cabeça de um rei. Então, nós somos um príncipe, né? Nós somos um príncipe aqui nessa terra. Nós temos que viver o melhor. Aí que existe na Bíblia o caminho estreito e o caminho largo. E muitos acham que caminho estreito e caminho largo você vai ter dois caminhos na hora que você for para o céu. Não. O caminho estreito é exatamente esse que você precisa passar para você ter prosperidade. Tem muita gente que acha que é fácil você viver a prosperidade aqui na Terra, que é isso aqui. Depende de muito esforço, muita dedicação, muita constância, muita resiliência, muita perseverança. Aí que é o caminho estreito, porque nem todos querem passar por isso. Muitos preferem ficar no caminho largo, que é o caminho do conforto, receber aquilo que dão, receber o que a vida te entrega da forma que vem, e ele fica no caminho largo, e aí vive o verdadeiro inferno na vida. Esse é o inferno, esse é o caminho largo para o inferno. É o caminho do conforto, da conformidade. É viver aquilo que assim, deixa a vida me levar. E nessa da vida me levar, só passa miséria, só passa desgraça na vida. Isso aí que é a realidade. Então, para mim, o conceito de prosperar é você crescer todos os dias. E Deus nos colocou aqui para isso. Eu sou filho do rei, você é filho do rei, somos filho do rei. Por que não prosperar? Por que não viver o melhor? Quando eu descobri isso, eu falei, peraí, eu não aceito essa miséria para minha vida. E foi onde eu entendi que eu sou filho do rei, então tenho que prosperar. Essa é a realidade. É como se fosse o filho pródigo, né? Saiu da sua casa lá com tudo, foi curtir a vida, mas depois ele falou, poxa, lá em casa era muito melhor, né? Eu tinha tudo do bom e do melhor. Por que eu vou viver aqui nessa miséria, comendo das migalhas desse porco aqui, vivendo essa vida? Não, eu vou voltar para casa do meu pai. Então, assim, é quem está assistindo a gente. Às vezes está vivendo a miséria aí, mas ele precisa voltar para casa do pai e viver realmente a riqueza que Deus nos deixou. Que é isso que vai fazer a nossa vida transformar, e não só a nossa vida, toda a vida, toda geração. Quando eu falo toda geração, eu venho à minha cabeça muito sobre o legado, né? Porque para muitos, legado isso não existe. Existe. Porque uma pessoa que a gente transformar, uma pessoa, a gente transforma uma geração. E isso é deixar um legado. Tudo que nós temos hoje foi deixado um legado. Por exemplo, Jesus foi um dos homens que mais deixou legado. Já é falado milhares e milhares de anos pelas suas obras, né? Pelos seus milagres, pela transformação. E Jesus falava o tempo todo para a gente fazer o quê? Para a gente se autoconhecer. Jesus falava muito sobre isso aí. Se autoconhecer. Porque quando você se autoconhece, você consegue transformar tudo em sua volta. Primeiro você tem que se transformar interior, para depois exterior. E é daí que vem a prosperidade. É quando você começa a transbordar na vida das pessoas. Quando você começa a transbordar na vida das pessoas, você está prosperando. Mas enquanto você só está tirando de outras pessoas,
você está vivendo a pobreza, porque você está sendo improdutivo. Prosperar é transbordar, é crescimento. E a gente vê muita gente aí que é como se fosse uma caixa d'água furada, né? Ela vaza mais do que transborda. E não é isso para a vida da gente. A gente tem que sempre procurar transbordar na vida das pessoas. E uma coisa que me chama muita atenção, Luciano, é a sua atitude de sair de toda a tua situação cômoda, confortável, e tomar uma atitude. E isso dá muito medo, e isso é muito arriscado. E as pessoas, elas evitam muito se arriscar, elas evitam muito se expor a dificuldades, expor ao que será que vai dar certo, será que não vai dar certo. E nessa exposição você mostrou que você conseguiu, e você teve que, de alguma forma, reprogramar a tua mente também, né? Exato. E eu queria saber como que foi esse teu processo de busca, de reprogramar a mente? Quem foi assim, as pessoas que mais te influenciaram, livros, áudios? O que você faz, assim, ainda até hoje, para manter essa mentalidade de prosperidade? Então, na época eu não tinha, ser verdade para você, eu não tinha esses conhecimentos que eu tenho hoje. Então, isso, eu vim conhecer o livro, o primeiro livro que eu li, eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Ali praticamente foi fechar um chave de ouro que eu já tinha determinado para minha vida. Mas o que fez eu mudar mesmo ali foi a atitude, uma mudança mental, que eu não aceitava mais aquilo, e eu olhei, eu falo assim, que a que me deu o impulso na vida foi olhar a situação da minha filha ali, da minha família, e falei, não posso viver dessa forma. E aí eu fui com medo, como eu disse, que eu fui com medo. O medo ali vai não querer nos dominar, essa é a realidade. Aí vem a situação de que, mas você tem coisas para fazer, você tem situações para você resolver financeiramente, mas eu já estava vivendo na miséria. Então eu precisava sair da miséria, eu não precisava eu não podia ficar naquele conforto emocional. E o que acontece? Depois, como eu disse que eu conheci o coach, aí eu comecei a mudar. Por quê? Eu percebi que aquilo meio que eu estava fazendo, aquilo que eu estava vivenciando, estava me atrapalhando. Eu era um cara muito noveleiro. Eu pegava das 6 horas da tarde e ficava até as 10, 11 horas da noite novela o tempo todo. Eu era um cara que eu consumia jornais, notícias ruins, e aquilo ali ia transformando a minha mentalidade numa mentalidade de fracassado, de medo, de enxergar a vida totalmente como ruim. Que o que passa nessas novelas, o que passa nessas reportagens, é te enfiar mais ainda o medo, para que você fique preso. Eu falei, peraí, isso aqui não é para mim, isso aqui não é bom para mim. E aí, essa programação mental começou com a mudança. Porque não é que eu chego aqui e tem um botão para você ligar, pronto, agora novamente. Não. É mudança de hábito, mudança de comportamento. Quando eu percebi isso, eu comecei a mudar meus comportamentos em relação ao que eu assistia, em relação ao que eu comia, em relação ao que eu via, né, que eu ouvia também, porque era tipos de música que eu ouvia. Também isso tudo influencia na vida da gente. Aí eu comecei a falar, não, peraí, eu estou me tornando uma pessoa totalmente diferente ao abandonar esses vícios emocionais. E aí eu comecei a entender. Aí depois disso eu conheci o livro Poder do Agora, né? Aí depois disso eu conheci outros livros, Segredamente Milionária, O Poder do Subconsciente. E aí eu fui juntando esses livros, aí eu fui conhecer mentores, né? Que aí veio Laí Ribeiro, veio outros inclusive, e fui me aprofundando mais. Aí conheci o Segredo, né? Que é sobre a lei da atração. E aí eu comecei a vivenciar. Eu falei, isso sim, isso é que eu preciso para ter uma mente totalmente diferente. E comecei a fazer reprogramação através daquilo que eu ouvia, sentia. E aí eu entendi e descobri também áudios. Esses áudios, o que faz que eu programo a minha mente todos os dias antes de dormir, eu ligo isso. E durmo com áudio aqui. Programação. Tem uns hats, inclusive, para cada situação. E eu durmo com aquilo ali. Hoje em dia, assim, eu aprendi que 20 minutos antes de você dormir é o que a sua mente vai trabalhar durante a noite. Então, eu não assisto filme de terrores. Eu gosto de assistir filmes hoje em dia que venha acrescentar alguma coisa. Um dia desse mesmo eu estava assistindo com meu filho o Ratatouille, né, que é um desenho animado, mas ele traz muita mensagem, muito ensinamento. Então, o que eu faço como voltando? 20 minutos antes eu ouço áudio para dormir.
Todos os dias. E aí e durma com aquele áudio. Oi? Ainda todos os dias você tem essa prática? Todos os dias. Todos os dias. Porque a gente não se alimenta para viver todos os dias. Então a gente tem que se alimentar de coisas boas também todos os dias para ter uma vida melhor. Não adianta eu falar, fazer só uma vez aqui, só isso. Não. A excelência, ela vem com repetição. Então, a gente tem que repetir. Se alimentar de coisas boas todo dia. É mais fácil, é muito natural a pessoa sempre querer o pior. E que eu venho até falando sobre a lei da atração. A pessoa, ela gasta mais energia naquilo que não quer, ao invés do que quer. Então, é chato ficar ouvindo áudio todo dia. É chato ler sobre isso. É chato fazer meditação, eu faço também. É chato orar a Deus. É chato não sei o quê. Mas então, viver na pobreza é bom? Viver com a mente travada, bloqueada é bom? Não é, gente. Então, o conforto emocional faz você perder muita coisa na vida. E aquilo que você falou no início, o medo. O medo nada mais é do que um pensamento. Nada mais é que vem para querer te proteger. Se a humanidade não tivesse medo, eu acredito que não teria um ser humano vivo. Porque o medo, muitas vezes, também nos salva de alguma situação. Ele vai salvar, está para nos proteger. Mas você tem que usar o medo com consciência e ver realmente se aquele medo, naquele momento, é necessário. Porque muitas vezes a pessoa está numa situação financeira ruim, vivendo dessas formas, porque ela deixa o medo dominar. E não. Na vida você tem que fazer perguntas. Realmente esse medo vai me ajudar a se proteger? Vai me ajudar nessa situação? E aí, com isso, eu vim, como eu disse com você, trazendo uma nova programação mental para mim. E aí foi mudança de hábito e escolhas. E também entendendo que toda escolha tem os seus, como se fala, tem os seus ônus e tem os seus bônus, né? Então, é gostoso, igual hoje nós estamos aí na era do Big Brother, né? Não sei, tem muitos assistindo, talvez está usando isso. Mas o que traz de bom ali, meu Deus do céu? O que traz de bom para nossa vida aquilo ali? Nada. Você vai ficar vendo ali a fofoca. E outra coisa, ambiente. As pessoas com quem você convive, eu aprendi sobre isso aí. Com quem você convive, o que você ouve. Muitas das vezes você não tem como se afastar fisicamente, mas você pode se afastar emocionalmente. Eu gosto de trazer isso, até foi essa semana fazendo um podcast, que na vida a gente tem que ter dois bolsos, um bolso furado e um bolso bom. No bolso bom a gente carrega tudo que é aquele de bom na nossa vida, para que um dia você possa utilizá-lo. Mas as mágoas, as decepções, as fofocas, os momentos ruins, coloca num bolso furado, para quando você estiver lá no futuro, ou hoje, por exemplo, você procurar e não encontrar mais, que foi-se embora. Não está mais presente, nem virou um peso na sua vida. Então, na vida, a gente tem que fazer isso, é levar a vida o melhor. Procurar viver o melhor e com inteligência, né? Não adianta nada você querer o melhor, mas se você não tem hábitos diferentes, não tem hábitos saudáveis. E quando eu falo hábito saudável, nem é tanto só alimentação, que a alimentação é muito importante também. Mas hábito saudável em todos os sentidos da vida, em todos os momentos, relação, como eu disse, com pessoas, o que você ouve, o que você escuta, o que você consome, né? Então isso vai formando a sua mentalidade. E foi isso que eu aprendi ao longo desses anos. E até hoje, a vida é uma escola. Então todo dia você está estudando, então todos os dias você está buscando melhor. Não é porque eu já aprendi, é porque eu já tive uma transformação de lá até cá, que agora eu vou ficar no conforto e vou parar. Não. Todos os dias, procurar se desenvolver mais. Estudar, eu estudo até hoje. Inclusive, estou até lendo agora um livro aqui maravilhoso que eu gostei, Alquimista. Então, assim, todos os dias procurando melhorar. E é isso. E você, né, tudo que você fez até hoje gerou uma transformação e uma missão de vida. E você está com um projeto incrível nesse momento, que se chama Destravação. Exato. Você poderia explicar para nós como funciona esse projeto e as pessoas que têm interesse de transformar essa mentalidade para uma mentalidade próspera, de abundância, como que elas podem procurar, como que elas podem buscar se tornar melhores nesse aspecto? Então, essa destravação, se você procurar, até no dicionário nem existe esse nome. Inclusive, quando eu fiz os designs, falou, Luciano, mas esse nome não existe, destravação. Eu falei, exatamente, é para vir ser diferente. Então, eu juntei a palavra destrava com ação.
O que, que vai ser nesse treinamento? Já dá um spoiler aqui. Nesse spoiler a gente vai trabalhar com a mentalidade, aonde nessa mentalidade nós vamos junto descobrir aquilo tudo hoje que está te bloqueando, tudo aquilo que está te pedindo. E muitas das vezes são coisas que vêm lá da sua infância, nos meios que você vivia. E aquilo a gente vai trazer, vamos junto fazer essa limpeza, essa mudança, essa reprogramação mental. E aí nós vamos colocar hábitos, ações, incluindo a lei da atração, para a gente alcançar aqueles seus desejos, aquele cenário de vida que você quer. E essa lei da atração, a qual eu ensino, vocês vão ver muito ensinando assim, ela é turbinada. Eu falo que ela é turbinada. Não é aquela lei da atração onde você só fica, só sinta, só cheira, não sei. Não. É turbinada, é com ferramentas. Ferramentas que transformam. Porque não adianta nada eu ficar aqui só falando. Você vai ouvir 5%. Mas a prática vai fazer que você tenha infinitas porcentagens de resultado. Então, dentro desse destravação, meu treinamento, eu vou te ajudar, né? Na verdade, destravar você, onde você vai ficar destravado, e aí nós vamos criar uma ação para você para você alcançar aquele seu resultado. Seja no relacionamento, seja financeiro, seja qual o cenário de vida que você quer. E aí a gente vai criar, tirar você, o destravação tira você do travamento e coloca você em ação para alcançar tudo aquilo que você deseja. E assim, é com técnicas, é com teoria, sim, também, mas também com prática. Porque nada adianta você escutar, como eu disse aqui no início, escutar e não colocar em prática. Então, no meu treinamento, você vai trabalhar. Eu falo assim, no meu treinamento, você vai trabalhar. É uma mudança comportamental mesmo. É uma mudança transformacional. São hábitos que vai ser mudado, são hábitos que vão ser renovados, são hábitos que vão ser transformados ou hábitos que vão ser adotados, que talvez a pessoa não tenha. E através de ferramentas exclusivas. Nós estamos trabalhando essas ferramentas para que essas ferramentas, a pessoa no seu segundo dia da jornada, já comece a sentir a transformação. Então vai ser muito maravilhoso. Eu mesmo já estou ansioso para expor a data aí. Mas aí para participar, quem tem interesse, é só entrar lá no link da minha bio, ou então digitar lucianoaichert.com/destravação. Ela entra ali, já faz o seu cadastro, porque quem está no cadastro vai ser avisado em primeira mão quando vai ser lançado, e também aquelas pessoas que estão ali dentro vai ter um bônus, que aí eu vou falar mais para frente qual vai ser esse bônus, e vai ter um bônus ali, um presente especial, e aí vai fazer parte dessa mentoria, desse treinamento, que eu assim, vou dar o meu máximo ali, e eu quero que todos que estejam ali comigo também dê o seu máximo para ver a transformação. Que não adianta nada, né? Igual na escola, né? Você vai na escola, o professor está dando o máximo dele lá na frente de aula. Mas tem alguns alunos que não querem, estar ali só para passar tempo. Mas eu quero pessoas comigo que realmente querem mudar de vida. Mudar de vida, seja em qualquer área da sua vida. E esse treinamento vai ser transformador. Já vejo isso. E você fala muito da lei da atração, que é uma coisa que as pessoas dão um pouco valor, leiam muito, tudo se fala sobre isso, mas a prática disso, às vezes, precisa de ferramentas. E é esse processo de destravação que vai gerir essas ferramentas para você pôr realmente em prática. Porque se a gente não tiver um método, não tiver um ritual, a gente que possa fazer aquilo constantemente, a gente acaba não priorizando e não fazendo aquilo. Então, a gente tem que pôr energia, investir, realmente investir. E eu acredito que você teve inúmeros resultados da lei da atração na sua vida. Eu queria que você comentasse algumas experiências na sua vida com a lei da atração. Olha, a lei da atração, eu vim interligando esses dias, e eu falei, meu Deus, olha, a lei da atração surgiu na minha vida desde quando eu fui adquirir a minha primeira bicicleta. Aquele menininho pobrezinho e tal, passou em frente de uma loja, tinha uma bicicleta da marca Caloi, azulzinha. Eu olhei assim, poxa, um dia eu vou ter. Eu lembro até do valor dela, R$ 119. Era muito dinheiro para mim. Era muito dinheiro. Sendo que eu não ganhava nem R$ 2 por dia. Então, para mim, era muito dinheiro. Mas eu falei, um dia eu vou ter. E consegui comprar ela. O segundo acontecimento, que foi muito forte e presente na minha vida, foi o casamento que eu tenho hoje, onde eu vi essa menina com... Eu tinha 11 anos de idade, ela 9 anos de idade.
E ali eu verbalizei que um dia eu ia namorar e casar com ela. Levou 5 anos depois para eu começar a namorar com ela. Mas aconteceu. E hoje nós estamos casados há 20 anos juntos, 22 anos de relacionamento juntos, temos 2 filhos lindos. E depois disso, eu já casado com ela, eu falei assim, olha, um dia eu vou colocar você dentro de um carro. E ela só deu aquele sorrisozinho assim, tipo assim, como, né? Trabalhando de pedreiro, lá, que falido. Nessa época eu falei isso, eu estava trabalhando de ajudante ainda. Como? Ganhando a mixaria que eu estava, como é que eu vou colocar a menina dentro do carro? E eu carregando a bicicleta Monarquezinha. E aí aconteceu. Comprei carro, ela teve o carro dela, tem o carro dela. Ou seja, mais uma situação que a lei da atração foi na minha vida. Um dia eu também mentalizei lá na época que eu ia ter uma grande empresa com vários funcionários, eu ia ser um gestor de empresa, dono da empresa. Aconteceu. Cheguei a ter 32 funcionários dentro da minha empresa. Aí, uma grande empresa, onde essa empresa eu vendi ela por valor milionário, né? Tirei muitos frutos dela. Eu olhava assim eu olhava um terreno que ao financeiro meu na época era tão impossível de eu comprar, eu olhava assim e falava, um dia esse terreno vai ser meu. E ali quando eu falo a lei da atração turbinada, é porque você inclui a atração e também a fé. E eu colocava a fé, aquilo é meu, já mentalizava como eu sendo dono daquilo ali. E eu conseguia. E eu consegui. Eu lembro que a nossa primeira casa, mesma coisa. A minha pessoa falou, mas como que não vamos comprar um terreno, fazer uma casa, sendo que ele não tem essas condições, ganhando esse pouco que ganha. E aí fizemos a nossa primeira casa. Inclusive foi eu que construí à mão a primeira casa. Ela, a minha esposa, foi a minha ajudante de pedreiro. E nós levamos 2 anos e 8 meses para fazer a casa. Tenho foto desde o início até o fim. Mas foi também ali a lei da atração, com a força ali, a fé. E um fato muito incrível foi, a minha esposa até fala assim, que ali foi uma das fé bem reforçada mesmo, porque quando tinha 15 anos de idade, a minha filha, aliás, ia completar 15 anos de idade, e, e a gente foi para ver um local para fazer a festa dela, só que naquele momento não estava muito bom financeiramente, não. Aí ela falou assim, aí ficou por R$ 25.000 o local, a festa, porque a gente queria uma festa bem bacana para 15 anos, né? E aí eu fui para casa com aquilo e eu já tinha um terreno. Aí eu falei com a minha esposa assim, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos fazer uma tampagem nesse terreno com esses 25 mil, vamos fazer uma tampagem ali, a gente faz a festa ali mesmo, dá um jeitinho. E só que na minha mente eu falei, isso o quê? Foi em 6 meses. Eu falei, na minha mente eu falei, não, eu vou construir um salão de festa. Eu não tenho os 25 mil aqui agora, mas vou dar um jeito de fazer um salão de festa. E aí eu comecei, tá? E aquilo ali eu só fui colocando, fui fazendo, fui fazendo. Em 6 meses eu estava com um salão de 300 metros quadrados feito. Feito. Com cozinha, churrasqueira, piscina, um belo salão. Aí eu tenho esse imóvel até hoje. Um belo salão do local, o único, ficou invejado do lugar com arquitetura e tudo mais. Com 6 meses eu construí e assim, não sei de onde surgiu o dinheiro, mas ali porque eu usei a lei da atração forte ali. E depois foi a compra do nosso primeiro sítio, a compra do nosso segundo sítio, e tudo eu utilizei a lei da atração. E aí eu venho utilizando isso na vida. E aí o ano passado, um outro fato legal. A minha esposa, ela falou assim, Luciano, quando eu trabalhava de dona de casa, cuidando da casa dos outros, eu ia muito na frente da praia lá, então ela chegava para mim e falava, Luciano, nossa, que vontade de um dia morar na frente da praia, né, num apartamento, que desejo. E aí retrasado, na verdade, final de 2021, nós fomos morar de frente para a praia, num apartamento, na Praia da Costa, na Praia da Taparica, perto da Praia da Costa, em Vila Velha, e fomos morar de frente para a praia. E aí ali também eu falei com ela assim, olha, o meu desejo é morar em São Paulo, meu desejo é morar em São Paulo, e vou colocar isso na minha mente, e eu quero morar em Alphaville, não quero outro lugar de São Paulo, quero morar em Alphaville, quero estar junto ali daquela energia que aquele povo carrega, estar naquele local. E aí coloquei aquilo. E é tão maravilhoso quando você conhece realmente a lei da atração, aí você junto com a fé em Deus, tudo trabalha a seu favor. E as coisas foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo.
E hoje eu estou morando aqui. Hoje eu estou aqui em Alphaville, está sendo realizado. Então, eu contei aqui um pouquinho da minha trajetória, de quanto de transformação que eu tive com a lei da atração. Tem vários outros fatos. Eu utilizo isso para tudo. Hoje eu uso isso até para estacionamento de garagem. Eu uso para tudo. Então, só que a lei da atração é o seguinte, você tem que ter muito cuidado. Eu falo muito cuidado porque a gente quer coisa positiva. A gente sempre quer o melhor. Mas às vezes você está vibrando negativo. É, e a lei da atração ela não funciona só de você pensar que vai acontecer. Não, é a sua vibração, ou seja, o seu sentimento em relação àquilo que você quer. Aí funciona. Aí funciona. Claro que e isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Lei da atração é um nome, como existe a lei da gravidade. Se você soltar essa caneta aqui, ela vai cair. É a lei da gravidade. Você não tem como impedir isso. A lei da atração está aí. Acredite ou não, ela está funcionando. Ah, mas eu não acredito em lei da atração. É a mesma coisa, você acredita em energia. Você enfiar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. A lei da atração está aí, é para isso. Eu aprendi isso daí. E hoje eu venho estudando muito sobre isso aí, mais e mais e mais e mais. E utilizando, além dessa teoria hoje, eu venho trazendo também a minha prática também, como eu utilizo e como eu utilizei a lei da atração. E eu ensino muitas coisas aí que eu apliquei na minha vida. Mural, cheque preenchido e tudo mais. Tudo que aconteceu na minha vida. Eu falo demais, né? Aproveitar mais a sua presença, quero fazer as perguntas que a gente sempre faz nas nossas lives diárias, que é, qual que é o seu propósito de vida, Luciana? E como que a gente pode, as pessoas que vão ouvir essa live, buscar esse propósito, encontrar em si mesmas esse propósito de vida? Propósito, quando eu falo, principalmente em profissional, é quando você sente que você não trabalha mais. É aquilo que você faz com amor, aquilo que arde no seu coração, aquilo que você vê amanhã, depois da manhã, daqui a anos, você vivendo esse propósito. Você vivendo e sentindo a energia e a alegria por viver esse propósito. Existe como que eu vou descobrir meu propósito, Luciano? Você vai descobrir através daquilo que você te motiva todos os dias a levantar da cama, aquilo que te motiva a você ter mais energia ao encontro daquilo. Isso é o propósito. E o maior de propósito na minha vida, eu quero, como eu disse aqui no início, é deixar um legado. Saber que eu pude transformar pelo menos uma vida. Saber que um dia eu vou morrer. E assim todos nós um dia vamos morrer. Mas saber que eu transformei uma vida e daquela vida eu transformei uma geração. Então, meu nome vai ser lembrado talvez só por aquela primeira pessoa. Mas eu sei que o meu propósito, a minha missão foi transformar uma geração. Então, esse é o meu propósito de vida. É transformar, pelo menos uma pessoa que eu transformar, eu sei que eu estou transformando uma geração. É deixar um legado. É onde a pessoa dizer assim, olha, através da pessoa, do Luciano, a minha vida foi transformada e com isso toda a minha geração foi transformada. Então hoje eu me vejo vivendo a minha missão, o meu propósito de vida. Qualquer coisa que surgir na minha vida, para querer me derrubar, eu vou tropeçar, vou dar mais um passo adiante e vou prosseguir. Porque hoje eu vivo a minha missão, hoje eu não trabalho mais, hoje eu falo assim, hoje eu viajo, hoje eu curto a vida, hoje eu vivo realmente a missão e entendi, descobri que Deus me colocou aqui na Terra para isso. E nada vai me afastar desse propósito. É essa a minha missão. Muito bom. E uma pessoa que vai ouvir essa live, está ouvindo, que se sente com uma vibração baixa, um sentimento, se sente no fundo do poço, o que ela pode fazer para aumentar a frequência, expandir a consciência, se sentir forte e com vontade de viver novamente e acreditar que pode ser próspera, que pode sair de uma vida, né? Passou às vezes a vida toda pensando que não podia. Como que a gente pode fazer, né? Práticas diárias que você faz, que você nos recomenda todos os dias um pouquinho para a gente melhorar isso? Olha, quando a gente precisa, na nossa casa, eu falo assim, a casa da gente, para ela receber uma visita tão importante, geralmente a gente limpa a casa, deixa a casa bem organizada, de preferência uma casa, né, com um ambiente habitável, para que aquela visita chegue e seja bem recebida. E na vida da gente é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Jogar os lixos fora. O que são os lixos?
são tudo que te aconteceu no passado. Tudo aquilo de ruim que foi na tua vida, deixa para lá, tira de lá só os ensinamentos. E aí, você tirando de lá só os ensinamentos, começa a adotar novos hábitos, começa a vivenciar novos lugares, frequentar pessoas com ambientes junto com pessoas em ambientes positivos, começar a perceber e a mudar também aquilo que você ouve, como eu disse, né? Aquilo que você vê, mudanças de hábitos faz com que você tenha mudança de vida. Mudanças de hábito vai fazer com que você mude a frequência. E você mudando a frequência, você começa a vibrar positivamente. Nisso que você começa a vibrar positivamente, você começa a enxergar a vida totalmente diferente e aí você começa a ter novos resultados. Então, primeiro você tem que se desapegar do passado. Desapega do passado, porque passado passou. Então, peraí, o que eu fiz lá eu não vou fazer aqui hoje? É isso. Agora ficar remoendo aquilo que te aconteceu, porque eu vim de uma família pobre, porque a minha vida foi assim, porque o papai fez isso, porque alguém fez... Se você ficar vivendo dessa forma, você vai viver sempre no mesmo resultado. Então muda o ambiente. Muda o ambiente, começa por aqui, pelo seu interior. Depois você muda o seu ambiente físico, muda seus hábitos, que aí sim você vai ter essa transformação, vai vibrar positivamente, porque a sua frequência mudou. E aí novos resultados vai vir, principalmente positivos. Bom, quero fazer antes de nós finalizarmos, quero fazer um último pedido para você. Se você pode nos ensinar alguma frase que você diz todos os dias, quando acorda, durante o dia, algum gatilho mental que a gente pode utilizar para a gente mudar a nossa mentalidade de escassez para uma mentalidade de prosperidade. Eu sempre falo todo dia para mim mesmo, quando eu acordo, hoje é um novo dia, é um novo recomeço, eu mereço o melhor, eu sou o melhor e eu sempre, em minha vida, sempre terei abundância. Então isso eu falo todos os dias para mim. Hoje é um novo dia, um novo recomeço, eu mereço o melhor, eu sou o melhor e eu vibro a abundância na minha vida. E é isso aí todos os dias. Então, se você adotar isso, tudo que eu falei tem um merecimento. Você está atraindo para você a abundância. E você começa a viver essa energia que hoje é o melhor dia para eu conquistar tudo isso que eu quero na minha vida. Como eu disse, E quem sabe, logo, logo, a gente vai ter o livro Destravação, né? Para a gente comprar. É isso aí. E quem quer continuar buscando essa mentalidade próspera, com certeza, investir na destravação, com certeza vai alcançar novos patamares na vida. Isso aí. De destravação. É Luciano, verdade. muito obrigado. Quero te dizer que você é uma inspiração para mim, para muitas pessoas. Você já cumpriu, por mim, você já cumpriu o seu propósito, porque você faz muita diferença na minha vida. Você me mostra possibilidades, expansão, novos horizontes que eu nunca tinha visto. Então, quero te agradecer e dizer que você é esse enviado de Deus, esse milagre de Deus, que foi na vida do seu pai, e é um milagre na minha vida também, e na vida de tantas pessoas. Amém. Obrigado por ser essa luz, obrigado por ser esse canal, esse mensageiro de Deus, da luz, da abundância, para nos mostrar o quanto que a gente pode ser feliz, o quanto que a gente pode superar todas as dificuldades e aceitar a luz e a abundância de Deus na nossa vida. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e fico muito honrado em saber que eu já estou ajudando a transformação na sua vida. Com certeza. E estamos juntos, vamos transformar esse mundo, né? Vamos levar paz e amor de Deus nos corações para que haja uns dias melhores e vidas novas e transformadas. Muito obrigado. Um ótimo dia para você, um bom final de semana e muita prosperidade. Para você também, toda a sua família e todos que estão assistindo. Tchau. Tchau.